A benevolência do Criador seja com todos os irmãos que estarão ouvindo este áudio, todos os ouvintes, homens e mulheres, grandes e pequenos, todos. Esse áudio aqui é para trazer um esclarecimento para os irmãos e em especial para o nosso irmão Diego, que eu dedico esse áudio para uma melhor compreensão. Estarei explicando sobre Gálatas 3, quero ler o que eu entendo na palavra e não posso tirar nada na palavra, nem distorcer o que está na palavra, e sim transmitir aquilo que eu aprendi com aquilo que nos foi deixado e nos tem chegado às mãos, que são as epístolas, que são as escrituras. E para iniciar, quero ler Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 13. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Machia e Yahshua, o Salvador, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não no Machia. Pois no Machia habita corporalmente toda a plenitude do Criador. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por estarem nele, vocês receberam também a plenitude, que habita corporalmente em Yahshua. Nós estando no cabeça, a plenitude também habita em nós. O versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Gênesis 17, versículo 9. É a aliança perpétua Abraão e os seus descendentes devem fazer. E Paulo está falando aqui que tem uma circuncisão. 11. Vocês também, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Machia, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele na imersão. O que é o despojo da carne? A circuncisão era tirado um pedaço de carne, e esse sangue, essa carne, eles eram enterrados como se enterra um defunto, um cadáver. Até hoje é assim, quando alguém vai em algum consultório médico, procura um médico para fazer essa retirada dessa pele, eu digo o homem, né? O homem masculino, por uma questão de saúde, de tratamento. Eu conversei com uma enfermeira que ela me falou, e é uma verdade. Ele pegava e tinha uma pessoa que encaminhava, que levava até uma pessoa que enterrava no cemitério. E a especialidade dele era essa, era fazer a retirada, me parece que é fimose, parece que é isso que fala. Então, é enterrado. Quando nós somos emergidos, é uma circuncisão. Então, o corpo do pecado é enterrado. Nós saímos de Adão e Eva e vamos para Abraão e Sara. Para Abraão e Sara. O 11 novamente. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo Machia, que é o despojar do corpo do pecado, ou seja, o sepultamento do velho homem. Vamos lá. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele na imersão, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder do Criador, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, está vendo que está falando de uma circuncisão? E quando é que dá essa circuncisão? Não é pela fé individual. Eu morri com ele, eu batizei com ele lá no dia que ele morreu, no batismo da sua morte. Esse batismo da morte, ela vem, é para todos. Só que esse batismo, essa imersão da sua morte, só acontece por meio da imersão nas águas. Se a pessoa for com um coração verdadeiro, Yahshua vai lá e faz a circuncisão
no coração, ou seja, no espírito. Quando fala no coração, é no espírito. E acha que faz. Mas não é como a circuncisão primeiro de Abraão era literalmente na carne. Essa circuncisão hoje é no espírito. No espírito. E não quer dizer que uma pessoa que ela é imergida, ela alcançou a circuncisão. Se ela não for verdadeira, se ela não se converter de coração, nada acontece. É o que está escrito lá em Mateus, capítulo, me parece que o 3, do versículo 7 em diante. Quando os fariseus vão até João, e ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a se livrar da ira que está por vir? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. E não pensem que basta dizer somos filhos de Abraão, porque até destas pedras Ial pode suscitar filhos a Abraão, descendentes a Abraão. E o que João estava fazendo nesta ocasião? Ele estava emergindo. É só ler Mateus 3, do versículo 7 em diante, e os irmãos vão ver que é exatamente esta ocasião em que os fariseus vão até João, e João dá de cara logo essa resposta, já levanta logo essa questão contra eles, né? E João estava ali emergindo as pessoas. É só os irmãos ler o capítulo 3 de Mateus por completo, e vocês vão ver que o próprio Yohanan imersor estava chamando os descendentes de Abraão na carne de raça de víboras. De raça de víboras. Então, aqui no versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, o Criador os vivificou com Machia. Ele nos perdoou todas as transgressões. Irmãos, irmão Diego e demais irmãos, vão para Jeremias 31, do 31 ao 34, e Ezequiel 36, do 24 ao 26. Aqui está dizendo: o Criador nos vivificou com Machia. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 8, que eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos, entender sobre o selo, Quando diz que ele nos vivificou com Machia, onde nós lemos no versículo 13 de Colossenses 2, aqui em Romanos 8, versículo 10, vai dizer o seguinte, diz assim, queridos, irmão Diego, diz assim: mas, se o Machia está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O justo viverá da fé, é isso. E Alcha era o justo, e por meio dele, muitos estão sendo justificados. No versículo 31 de Romanos 8 diz: que diremos, pois, diante estas coisas? Se o Criador é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Ial? É Ial quem os justifica. Quem os condenará? Quem? O Machia, ele morreu e morreu por nós. E mais, que ressuscitou e está à direita do Criador e também intercede por nós. A ressurreição dele é uma prova de que não tem nenhuma condenação contra nós e que o Criador, por meio dos profetas, já dizia que ia fazer uma nova aliança, e nesta nova aliança ele não iria lembrar dos nossos pecados. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach. Aí aqui diz: porque por meio do Mashiach, a lei do Espírito de vida, olha só, ele nos vivificou com Mashiach, quando estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne. Colossenses 2, versículo 13. Versículo 10, a carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Fomos justificados, vivificados com Mashiach. Quem vai dizer o contrário diante de todas estas coisas? Quem é que vai dizer o contrário?
No versículo 1 do capítulo 8, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach, porque por meio do Mashiach, a lei do Espírito de vida, ele nos vivificou, a lei do Espírito de vida. O justo viverá da fé. O corpo está aguardando a redenção. É só ler Romanos 8 inteiro, do versículo 18 até o 23. Está falando que o corpo está aguardando a redenção. O nosso espírito já está lavado e remido com Yahshua Mashiach. Estamos justificados. Isso é falando da circuncisão. Vamos falar do selo. Vamos explicar melhor até chegar a Gálatas 3, que é para eu explicar bem direitinho para os irmãos. No versículo 4 aqui de Romanos 8, vamos chegar lá? No versículo 3, no versículo 2 diz, porque por meio do Mashiach a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a Torá fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o pessoal descredibilizaram tanto a Torá, e ela também não tinha essa finalidade. Eles, mesmo assim, o homem com suas ideias descredibilizaram a Torá. Mas aquilo que era impossível a Torá, vista que ela estava enfraquecida pela carne, o Criador fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que, prestem atenção, a fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito, ele está com todos aqueles que entendem o selo. O sacrifício de Yahshua foi cumprir a Torá. Não é só morrer, ele cumpriu. E a Torá está dentro de nós. 2 Coríntios capítulo 3, leiam. E 2 Coríntios capítulo 5, leiam. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 20. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Essas referências que eu dei de Jeremias e de Ezequiel são as mais comuns, que eu quero falar muito delas, para que os irmãos tenham fixado na sua mente que Yahshua está cumprindo Jeremias e Ezequiel, mas não só eles, Daniel, cumprindo também Isaías, principalmente o versículo 53 de Isaías, e muitas outras passagens onde diz que o povo que habitava em região de sombra de morte viu raiar uma grande luz. Isso está em Isaías, e Yahshua cumpriu tudo isso, todos os profetas. No versículo 7 de Romanos 8, vai dizer assim, ó, a mentalidade da carne é inimiga do Criador. Olha isso, irmãos. Versículo 7 de Romanos 8. A mentalidade da carne é inimiga do Criador, porque não se submete à Torá do Criador, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar o Criador. Ou seja, como é que a gente vai saber quando o homem é espiritual? Quando ele honra o versículo 4. A fim de que Yahshua morreu por qual propósito? Versículo 3. Porque aquilo que fora incapaz a lei de fazer por estar enfraquecida pela carne, o Criador fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que, ou seja, isto para quê? Qual o objetivo? A fim de que as justas exigências da Torá fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pensa aí o que Yahshua fez. Ele cumpriu a vontade do Pai, ele cumpriu a Torá. Ele cumpriu a Torá. Nós estamos vivificados, estamos na lei do Espírito de vida. Nós defendemos aquilo que está dentro de nós, que é a Torá e o Espírito do Yahweh vivo. E ele diz, no versículo 14 ao 17 de Romanos 8, que todos aqueles que são filhos do Criador são guiados pelo Criador. Porque todos os que são guiados pelo Espírito do Criador são filhos do Criador. A lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach. Qual é a lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach? Se alguém tem o Mashiach, tem um pai. Se alguém não tem o Mashiach, esse tal não é dele. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, a lei do Espírito de vida. E ao nos vivificou com o Mashiach, quando nós estávamos mortos em pecado e na incircuncisão da nossa carne. Ele nos vivificou, nos circuncidou no Espírito, no coração é no Espírito, como está em Colossenses 2, do versículo 9 até o versículo 13. Explicando que é a imersão, o batismo da sua morte, que ele levou sobre ele o pecado
de todos nós, grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres, a oportunidade dada a todos. Esse batismo da sua morte nós recebemos por meio da imersão. É uma circuncisão perpétua. Ela não é feita nas mãos. Não está nas nossas mãos, porque quem conhece o coração é Iau. E quem conhece o coração é Iauxa, porque a plenitude do Pai está no Filho. João capítulo 1, versículo 4 em diante. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a derrotaram, e jamais a derrotará, porque a luz e a vida é o próprio Pai, que estava no Machia. Aleluia! Ele veio para os que eram os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos do Criador. Agora, quem é filho do Criador? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles honrem aos vossos pais, ao vosso Pai que está nos céus. O Pai de vocês que está nos céus. Quando você lê Mateus 5, do 13... do 15, 16, quando vocês lêem ali do 13 ao 20, vocês vão perceber que Iauxa já estava chamando algumas pessoas de filhos do Criador, juntamente com João, o entendimento deles, que eles sabiam que os filhos do Criador não eram mais aqueles que se julgavam descendentes de Abraão na carne, porque agora é a fé de Abraão que corre nas nossas veias. É a fé de Abraão, a justiça que vem da fé, irmão Diego. Vai ficar um pouco longo esse áudio, mas vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17 ao 19. Vai dizer assim, irmãos, vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando o Criador o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho, seu único filho, embora o Criador lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que o Criador poderia ressuscitar os mortos. E figuradamente, o que é essa palavra figuradamente? E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pronto. Gálatas capítulo 3. Quero ler para os irmãos agora. Irmão Diego, Gálatas 3. O irmão quis uma explicação sobre o que é a fé. Gálatas 3, versículo 1 ao 9. Estarei lendo para os irmãos ver que aquilo que aconteceu com Isaque e com Abraão, que era uma figura de quê? Figura disso aqui, ó. Que foi jogado para agora, que é o tempo da promessa, onde está em Hebreus 11, que os antepassados, os antigos patriarcas, só viram a promessa de longe, e hoje nós já estamos recebendo ela dentro de nós, e já estamos sendo selados, livrados da ira, preparados para o ano milenar. Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Olha, feitiço, chama de feitiço. Não foi diante dos seus olhos que Yahshua Mashiach foi exposto como sacrifício? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da Torá que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Está vendo? Pelo esforço próprio, práticas da Torá. A perfeição, a Torá é o caráter da cidadania, é a conduta do homem celestial, do homem perfeito. É a constituição dos hebreus. Se hoje estivesse no Brasil, se fosse no Brasil, ou nós vivêssemos em Israel com Moisés, os ministros, os presidentes, que eram os reis, os juízes, como senadores, que têm uma certa autoridade de um juiz, olha só. Senadores, para quem não sabe, senadores têm tal autoridade, irmãos. Um simples vereador tem autoridade demais. Então, naquela época, se nós vivêssemos naquela época, ou para o ano milenar, como será, e o anti-Mashiach, Israel tem esse desejo de construir o terceiro templo e aplicar a Torá. Então seria, irmãos, no dia de hoje, a prática da Torá ninguém ia conseguir.
a constituição, ninguém conseguiu. O único que veio com ela perfeita foi Adão, e depois Yahshua que veio para nos resgatar. Essa constituição celestial, que a Torá, ela é espiritual, ela é a conduta do céu. Tudo vive em perfeita harmonia com a Torá do Criador, nada pode sair da Torá, e Yahshua cumpriu a Torá e está dentro de nós. O Criador disse: virão dias que removerei de vós o coração de carne, e removerei de vós o coração de pedra, lhes darei o coração de carne, nele porei o meu espírito, meus estatutos, minhas ordenanças, vocês vão andar conforme meu espírito, conforme a minha lei. Leiam Jeremias 31, do 31 ao 34, e Ezequiel 36, do 24 ao 26. E depois 2 Coríntios 3, e depois 2 Coríntios 5. Continuando aqui, o versículo 4 de Gálatas 3 diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu no Criador, e isso lhe foi creditado como justiça. Em que momento? Quantas pessoas creram no Criador? Quantos de nós cremos no Criador? Todos nós. Mas só crer no Criador não basta. A fé que foi imputada como justiça foi em momentos específicos. E a fé que nos justifica é a fé de Abraão. Por quê? Porque a fé de Abraão, se o anjo não brada, é porque a fé de Abraão não tinha chegado nos céus. Não tinha chegado diante do Criador. Não tinha rompido os principados e potestade, o reino das trevas, o domínio das trevas, o alto monte de Lucas 4, onde Yahshua foi levado por Satanás. A fé de Abraão rompeu aquilo ali. Se essa fé não rompe, o anjo não ia dizer: Abraão, não faças nada ao menino. E Abraão ia matar Isaac. Mas a palavra diz, lá em Hebreu, onde nós lemos, que pela fé, Abraão creu que Isaac poderia trazer, e o Criador poderia trazer Isaac dentre os mortos, e a sua fé foi imputada como justiça, e como uma forma figurada, Abraão recebeu Isaac dentre os mortos. Mas pelo que eu sei, não há relatos de que Isaac derramou sangue, que ele foi ferido, que ele foi cortado. Mas como que você recebeu a pessoa dos mortos? É que ele foi vivificado no Espírito, irmãos. A fé da promessa, a justiça da fé, o justo viverá da fé, é a fé de Abraão, é a bênção de Abraão. Leia Romanos capítulo 10. Os judeus até hoje estão esperando a justiça da lei. Não vai vir, porque a justiça da lei só condena. Para alguém sair da lei, tem que cumprir tudo. Se faltar alguma coisa, é condenado, não serve. Mas o sangue de Yahshua Mashiach nos purifica de todo pecado, e se nós atentarmos para a Torá, nós não vamos seguir preceitos de homens, de coisas da terra, ideologias de homens, coisas de homens, filosofias de homens, enganos. Nossa cidadania é celestial, nossa pátria é celestial. Somos cidadãos dos céus, a Constituição é a Torá e está dentro do nosso coração, e com ela o Espírito do Yahweh vivo por meio de Yahshua Mashiach, seu Filho. Versículo 6. Considere o exemplo de Abraão, ele creu no Criador e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. Qual fé? Todos têm fé. Como é que João Batista está dizendo, até destas pedras Ial pode suscitar filhos a Abraão? Porque eles creram na mensagem que foi pregada, que é o que Paulo está falando aqui. Eles creram e foram emergidos, creram que ali era circuncisão, creram que ali era promessa chegada, creram que ali era aliança. Vamos continuar. O versículo 8, para todos entender. Aqui está a resposta, irmão Diego. Aqui completa e fecha tudo. Versículo 8. Diz assim: prevendo. O que é prevendo? Prevendo a Escritura que o Criador justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas obras a Abraão. Por meio de vocês,
todas as nações, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Ó a bênção de Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. O versículo 13 e 14 vai explicar. Isto para que a bênção de Abraão alcançasse os gentios, para que pela fé recebamos o Espírito prometido. Ou seja, o 8 deixa bem claro, prevendo a Escritura que o Criador justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. As boas novas que hoje nós vivemos, a justificação no Espírito, o vivificar com o Mashiach no Espírito, foi o que aconteceu com Isaac, irmão Diego. Essa é a bênção de Abraão. Essa é a justiça que vem da fé, irmãos, irmãs e ouvintes deste áudio. Este é o selo. Quem é selado não precisa de data de arrebatamento. Quem está selado e pronto. Versículo 8 novamente. Prevendo a Escritura que o Criador justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Agora a promessa vem. A promessa, é só ler Romanos 10. Continuando, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da Torá estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. É evidente que diante do Criador ninguém é justificado pela Torá, por prática da Torá. Pois o justo viverá da fé. Da fé. A lei não é baseada na fé. Peraí, aqui que eu digo que muita gente diz assim, não, eu morri com Yahshua, lá na cruz eu recebi o batismo dele. É aqui que dá nó na cabeça de muita gente, assim, de que não abre o coração. Porque todos têm fé. E para praticar a Torá tem que ter fé. Josué tinha que ter fé, Davi tinha que ter fé, Daniel tinha que ter fé, Jeremias, Isaías, Sadraque, Ananias, Azarias e Misael, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem mais? Ezequiel. Quem mais? Moisés. Quantos mais? Samuel, Eliseu, Elias. Todos tinham que ter fé. Os apóstolos, quando Yahshua desce ali em Atos 2, enviando o seu Espírito Consolador, que é Yahshua que está conosco, diz Romanos 8 muito claro, e aqui também, e lá em Colossenses, Yahshua está conosco, ele é o outro Consolador de João 16, que muitos blasfemaram do Evangelho de João, né? Vamos continuar aqui, para não ficar muito longo. Eu nem pensei que fosse ficar tão longo. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da Torá estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. É evidente que diante do Criador ninguém é justificado pela lei, pela Torá, pois o justo viverá da fé. Nós somos vivificados. Quando diz o justo, olhando o Criador para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Mas por meio do Filho, o próprio Criador nos justifica e cumpre-se a profecia de Ezequiel, de Jeremias, que nós andaremos pelo seu Espírito, o Criador vai nos conduzir. Que ele não vai se lembrar mais dos nossos pecados, versículo 1 de Romanos, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach. Colossenses 2,13, ele nos perdoou todos os pecados quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, ele nos vivificou com seu filho Yahshua por meio da circuncisão. Por meio da fé sois salvos, não é a minha fé individual. É a fé de Abraão que está junto nesse estudo, nessa mensagem da Boa Nova. Quem crê, quem aplica a sua fé individual nessa mensagem e é imergido, recebe promessas feitas aos patriarcas, recebe o rei
descendente de Davi, recebe a fé de Abraão, a justificação, o espírito da vida que justificou Isaac dentre os mortos, sem nem derramar sangue. É o que acontece com a gente. A gente sai de Adão e Eva e vem para Abraão e Sara, um transplante. Um transplante. Nós saímos, a correção do Gênesis, que eu sempre tenho falado, não é de hoje. Não é de hoje. Tem gente que diz que Alxa é filho de José, porque o Criador não ia ter nada com Maria, que senão ele ia transgredir a Torá. O pessoal não entende nada. Se não fosse por isso, ele tinha que ter matado Adão e Eva. Mas o que aconteceu? Foi morto um cordeiro para que houvesse um revestimento em Adão e Eva. Eles foram vestidos com a pele do cordeiro que foi morto. E o que Alxa faz? Ele não é o nosso cordeiro, ele nos reveste. A plenitude que revestiu o Mashiach também nos reveste. Vamos ler aqui em Gálatas 4, em Gálatas 3, nós vamos ler. Versículo 12, Diego e demais irmãos. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas por elas viverá. Espera aí. Mas o pessoal, Josué, capítulo 10, para parar o sol e a lua, ainda deu endereço ainda. Ó, tu, sol, para ele no vale de Aijalon, ainda deu endereço para o sol e para a lua. Ele não tinha fé, não? Ele não tinha fé, né? Mas a fé que traz o transplante, o propósito, a quem foi feitas as promessas, é Abraão. A fé de Abraão destruiu aquele ato iníquo e pervertido da transgressão da Torá, que Adão e Eva e a serpente cometeram e geraram até Caim. Eu não vou nem dizer como é que Caim veio, né? Que Caim não é filho de Adão. A palavra diz que Caim é filho do maligno, veio do vento, né? Nasceu do vento. Tem uns aí que diz que foi uma fruta aí que Eva comeu e engravidou do Caim. Rapaz, nasceu do vento, né? Não vou nem dizer nada. O Criador só não eliminou Adão e Eva porque veio uma intervenção, que é a morte do Cordeiro. E Alxa é o nosso Cordeiro. O Criador, na lei do Espírito de vida, que é superior à Torá do Criador, que é o plano de resgate antes da fundação do mundo, dentro desse plano, o Criador não viu Maria como o homem vê a mulher. O Criador viu Maria como a terra, como seu Gênesis, a promessa de Abraão. É só ler Lucas capítulo 2. Então, o Espírito vai sobre Maria e gera Alxa, o último Adão. João Batista, o maior de todos os homens nascido de mulher, sendo que Alxa também é nascido de mulher. Mas quando Alxa fala isso em Lucas, capítulo 7, do versículo 24 ao 30, ele refere-se ao nascimento de mulher, porque Alxa já tinha recebido o novo nascimento e João Batista não recebeu. E João Batista, dos nascidos de mulher, é maior que todos os profetas. Por quê? O que foi que João Batista fez? Ele construiu uma arca, ele atravessou o Mar Vermelho, ele derribou as muralhas de Jericó, ele fechou a boca dos leões na cova, ele entrou na fornalha de fogo ardente. Qual foi a maravilha que João Batista fez, que ele é maior que todos os profetas? Ele tirou a terra debaixo das águas e do pó da terra ele fez o boneco. E Alxa, quando estava pronto, que isso aí é o que significa o ventre de Maria, quando o Criador viu Maria. 3 ocasiões só que isso acontece. Lá no Gênesis, quando o Criador criou todas as coisas, e das águas surgiu a terra, e da terra, do pó da terra, fez o homem. Depois o Criador vem e faz a mesma coisa com Alxa. Tudo são segredos dentro das Escrituras. O Criador não transgrediu a Torá por ter gerado Alxa e Maria, coisa nenhuma. Depois, a outra ocasião, a terceira ocasião, confirmando Romanos 8, do 18 ao 23, é Apocalipse 12. São só 3 acontecimentos. Ali é o nascimento do filho varão, onde o diabo é lançado por terra, o monte onde ele levou Alxa, que está lá em Lucas 4, e Efésios 6, 11, 12, 10, 11 e 12. Efésios 6, 10, 11 e 12. Os descendentes de Abraão estão lutando juntamente. A mesma coisa de Daniel, quando ele estava orando 21 dias, foi ouvido desde o primeiro dia, e veio o arcanjo Miguel para ajudar Gabriel, para levar a mensagem para Daniel. Nós, juntamente em oração, nós vamos, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, nós vamos lançar por terra todo o principado e potestade. Mas isso, irmão Diego, é só os selados. Não é todo mundo que fala Ial e Alxa, não.
É quem guarda a mensagem do mensageiro de Filadélfia. Qual é a mensagem? A palavra. A palavra é de quem? É de Yahshua. Ele diz, porque guardaste a minha palavra. Então quem é o mensageiro? É Yahshua. O mensageiro de cada igreja. Então os pastores hoje querem ser mensageiro. Cada um é anjo para tudo e quanto é lado, né? É palavra de todo mundo, né? Então tá uma verdadeira bagunça. É o caráter da pessoa. Aquele que guarda a palavra. Tem gente que só guarda o nome. Nem se importa com a palavra. Desculpa, irmão Diego, o áudio longo, mas tem que ficar bem explicadinho tudo que eu penso que o irmão precisa entender, não só o que é a promessa da fé, a justificação da fé, viver pela fé. É o que envolve o selo. É o que envolve um selo. Quem está meditando e aguardando o momento da promessa fica assim que nem eu, entendeu? A mente fica a 1000 por hora. Agora, quem só quer 2, 3 versículos, aí não aguenta mesmo. Aí fica difícil. Continuando, no versículo 12, para o irmão entender que a fé, para viver na Torá, tinha que ter fé sim, tinha que acreditar. Mas a fé da promessa é uma fé separada. É a fé de Abraão. Vamos ler, versículo 12. A lei não é baseada na fé, a Torá não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por ela viverá. O Mashiach nos redimiu da maldição da lei. É aqui, ó. Ele nos vivificou. Redimiu, o que é? A redenção. O que é redimiu? Lavado e remido. No Espírito, Romanos 8, versículo 10. Nosso Espírito vive por causa da justiça. A carne está morta ainda. Por causa do pecado. Mas quando tu lê Lucas 21, 28, está falando de uma redenção. Essa redenção é para quem? Só para aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo. Só para aqueles que são filhos da luz. Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 em diante. Só para os filhos, do versículo 1 a 8, só para os filhos da luz que não serão pegos de surpresa. As trevas não vai apagar a luz. A luz tem que ficar no alto monte. Qual é a luz que estava no Filho, que está em nós? A luz que tem que brilhar é o próprio Pai em nós. E o Pai está onde? Nos lugares mais altos. É assim que tem que ficar a cidade da luz, no lugar alto. Os que são filhos da luz vão estar no lugar alto. E as trevas, esse mundo de trevas, que o diabo vai descer, Apocalipse 12, versículo 12, ai de vós, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. É a treva chegando. Nesse momento a luz vai estar lá, onde um dia ele usurpou de Adão e Eva, e depois em Lucas ainda está fazendo a proposta ainda para Yahshua. Yahshua arrebentou com ele lá em cima. Agora os descendentes de Abraão que vai sair da terra. A terra vai dar luz ao filho varão, a criação. Romanos 8, do 18 ao 23. Dá certinho com o Apocalipse 12. Continuando no versículo 13, 12, 13. Vamos lá. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. O Mashiach nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Yahshua Mashiach a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mas não é a minha fé individual. Não é a minha fé individual. Quando eu creio, eu recebo a fé de Abraão na minha vida. A fé de Abraão é o portal, é a porta, aonde entrou a vida. A fé de Abraão. Essa fé, ela é a fé de Yahshua. E Yahshua, para ser formado, levou-se milhares de anos. Até o último Adão ser completo, até o último Adão ser pronto, até o cordeiro ser pronto, até a porta se abrir, até a pedra vir, a rocha. Ele é símbolo de tudo, ele é a porta das ovelhas, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra principal, ele é o alicerce, ele simboliza tudo, até Yahshua ser formado, o último Adão. Levou-se milhares e milhares de anos. Tem gente que chega e diz, como se com ar de uma grande revelação, de tanta arrogância e hipocrisia. E muitos estão sendo levados, dizendo que Yahshua é filho de José, não sabe nem o que está falando.
Não sabe mesmo, mas vou pular agora para o versículo 21. Gálatas 3, para ficar bem explicadinho para o nosso irmão Diego e os demais irmãos. Então a lei opõe-se às promessas do Criador de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, ou se fosse dada uma Torá que pudesse vivificar, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahshua Mashiach, fosse dada aos que crê. Esse aos que crê é a nossa fé. Aqui é a nossa fé individual, que é pela fé em Yahshua Mashiach, é a fé de Abraão. A fé em Yahshua Mashiach, a fé que está em Yahshua Mashiach, fosse dada aos que crê. Eu creio, quando eu creio, é a minha fé. Quando eu creio nessa mensagem, é a minha fé, é a tua fé individual. É aqui que está a nossa fé. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé de Yahshua Mashiach, pela fé que está em Yahshua Mashiach, mas aqui está escrito, pela fé em Yahshua Mashiach, dando a entender que é a nossa fé em Yahshua Mashiach. Aqui vai dizer, fosse dado aos que crê. Esse aos que crê é a nossa fé. Aqui é a nossa fé individual, mas a fé em Yahshua Mashiach no sentido, a fé que está em Yahshua Mashiach, a fé de Yahshua Mashiach. Procurem outras versões, vocês vão ver que tem versões que diz assim, a fé de Yahshua, a fé de Yahshua Mashiach. Pode olhar, né? Eu não estou inventando não. 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, e nela encerrada, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Peraí. Esse versículo, será que não dá para entender? Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. Josué não viu essa fé. Os patriarcas não viram essa fé. A fé da promessa. É só ler Hebreus 11. Do 7 em diante. É só ler. Os patriarcas confessaram que eram peregrinos na terra, meu irmão. Peregrinos na terra, aguardando uma pátria maior, nossa cidadania celestial. Cuidado para ninguém destruir o sacrifício de Yahshua. Ele cumpriu a Torá e selou nosso coração. E 1 Coríntios 3 diz assim que nós somos a carta do Mashiach, abrida e lida, conhecida por todos. Temos que ser, a nossa luz tem que brilhar, ainda que não queiram alguns reconhecer. E diz que esta carta foi escrita, não foi com tinta em pedra, não, mas foi com o Espírito do Yahweh vivo, em tábuas de carne, de corações de homem. Isso Moisés queria. Abraão viu essa promessa. Davi queria. Muitos queriam. Nós já temos, o nosso espírito já está vivificado. Essa mensagem que hoje nós estamos vivendo foi prenunciada primeiramente a Abraão. Isaac deitou e voltou justificado, sem derramar sangue. Nós deitamos nas águas e voltamos sem derramar sangue. Lá em Ezequiel 36, do 24 ao 26, diz que tem água aspergida, fazendo menção da lei, dando a entender que ninguém deve ser emergido após o pôr do sol, mas sim antes do pôr do sol. O sistema religioso emerge as pessoas meia-noite, madrugada, dentro de um tanque, aquele negócio todo. Não observa a Torá. Romanos 8, 7, nós entendemos que tem que fazer a observação da Torá. Quem não faz é carnal. O versículo 23 é interessante, irmãos. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Nela encerrada até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a Torá foi o nosso tutor até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé. Espera aí. Apresente-me alguém que tenha fé maior que Josué. Josué não recebeu essa fé aqui, mas Josué meditava na lei dia e noite. Josué capítulo 1. Dela não te dizer nem para a esquerda nem para a direita. É para cumprir tudo. O Criador diz, tu és sucessor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. E ele teve fé. Gideão teve fé. E toda vez que alguém transgrediu a Torá, era levado cativo, castigado, fulminado, atingido de lepra.
tanto a pessoa como a casa e os animais, tudo que pertencia àquela pessoa. Mas nós que guardamos o sacrifício de Yahshua Mashiach, irmão Diego, e demais irmãos, ele cumpriu a Torá, praga alguma chegará à tua tenda. Olha aí a imunidade que um ministro, a imunidade que um sacerdote, a imunidade que um rei, a imunidade que um presidente, que um senador, que é intocável, no nosso sentido é espiritual. Praga alguma chegará à tua casa, porque a Torá está contigo, irmão. Tu está selado. O Criador cumpriu a palavra dele na tua vida por meio de Yahshua Mashiach, irmão. Não aceite pão com suco, instrução de morte e nem preceitos de homem. Isaías 29:13. Este povo, assim diz o Criador, este povo me adora de lábios. Mas o coração está longe de mim, está longe da Torá. Porque a adoração deste povo é fundamentada em preceitos de homens. E nós temos que ter o preceito do Criador no nosso coração. É só ler Ezequiel e Jeremias, essas referências que eu dei, seus preceitos, decretos estão em nosso coração. Terminando aqui, irmão Diego, versículo 24, deixa claro, né? Assim a lei foi o nosso tutor até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé. Onde é que está a fé? A fé está com o Mashiach, irmão. A justificação está com o Mashiach, a fé está com o Mashiach. É a fé de Abraão, irmãos, a bênção de Abraão está com o Mashiach. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, sobre o controle da lei, debaixo da lei, da Torá. Ora, é difícil de entender, irmãos. Perdoe-me o áudio longo, mas para que áudio de 5 minutos, 10 minutos, ficar ouvindo áudio de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa, aí fica aquela coisa mal feita, maldita, mal explicada. Aqui tá longo, mas está explicado. Está explicado, e se eu falhei em alguma coisa, me perdoe, completem vocês, ou então desconsidere alguma fala minha errada. É só corrigir. Não há motivo para se assombrar. O versículo 26, todos vocês são filhos do Criador mediante a fé em Yahshua Mashiach. Não é a minha fé individual, mas alguém só pode ser filho do Criador quando é justificado pela fé. E essa fé só vem com Yahshua. Essa fé não é da promessa. Por isso que Efésios 2 Pedro capítulo 3, 17 em diante diz, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual pregou aos espíritos em prisões. Efésios 4, 6, 7, 8. Quem é que subiu? Se não é que também desceu. E subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro. Ele desceu aonde? Para pregar aos espíritos em prisões, aos espíritos em prisões. E levou o cativo, o cativeiro? Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele nos transportou do principado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Efésios 2. Todos os que estão em Yahshua Mashiach já estão assentados nos lugares altos. Essa é a promessa que os patriarcas em Hebreus 11 viram de longe. E nós recebemos ainda nessa carne velha, pecadora. Romanos 8, 10. A carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Os remidos, como nós lemos aqui em Gálatas 3, o versículo 13. O Mashiach nos remiu da maldição da lei. Estamos remidos no Espírito. Qual é a redenção lá de Lucas 21, 28? Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e sabei que a vossa redenção está próxima. Romanos 8, versículo 18 ao 23. Toda a criação geme, juntamente está com dor de parto até agora. E não somente ela, mas nós que somos vivificados no Espírito, que temos as primícias do Espírito, aguardamos a nossa redenção, a nossa adoção de filhos, a saber, a redenção do corpo. A redenção do corpo, ser remido no corpo. 1 Coríntios 15, do 40 ao 57. Quando isso acontecer, tragada foi a morte, um triunfo em Yahshua Mashiach. Está chegando a hora. Versículo 26 novamente. Todos vocês são filhos do Criador mediante a fé que está em Yahshua Mashiach, a fé de Abraão. Pois os que no Mashiach foram emergidos,
do Mashiach se revestiram, foram revestidos do Cordeiro. A mesma coisa que aconteceu lá no Gênesis. E foi prolongado a ira do Criador há milhares de anos. Essa ira vai ser solta agora. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, os que são filhos da luz não serão pegos de surpresa. Acerca das estações e épocas, não precisa que ninguém te escreva, porque você sabe muito bem quando disserem que o dia de Yahweh virá como ladrão de noite, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. É como a dores de parto à mulher que está grávida, e de modo algum escaparão, mas vós não estáis em trevas. Vós sois filhos da luz, vós tem a vida, vós sois justificado, não tem condenação. Vós sois filhos da luz, e não serão pegos de surpresa, nada de data de arrebatamento. Tudo isso é falso ensino, que está acabando com muitas vidas. E agora tem um monte de gente nas trevas, falando Iau e Ausch, estão dormindo, embriagados, andando à noite. Mas nós sois filhos do dia. Vós não sois filhos da noite nem das trevas. Sede sóbrios. Sede sóbrios e cuidado que ninguém vos engane. Versículo 28. 27 diz, pois que estão no Mashiach foram emergidos do Mashiach, pois os que no Mashiach foram emergidos, do Mashiach se revestiram. A plenitude do Criador está em nós, por meio da circuncisão. Gênesis 17, versículo 4 é a parte do Criador. Versículo 9 é a parte de Abraão e seus descendentes. Não há judeu, nem grega para todos, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois em Yahushua Mashiach. E se vocês são do Mashiach, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Perdoem-me, irmãos, o áudio longo, me perdoem, mas irmão Diego, a boca fala daquilo que o coração está cheio, irmão. Irmãos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu queria juntar os donos da verdade, deixar eles cara a cara uns com os outros e gravar um vídeo assim de umas 2 horas, eles ensinando as verdades deles uns para os outros. Não é que Yahushua é o Pai e nós é os 144 mil e que não sei o quê, e que agora é o arrebatamento, e que José é o pai de Yahushua, e que não sei o que lá e não sei o que mais, e que agora não precisa imersão, que não sei o que. Eu queria colocar só os donos da verdade, junto assim, gravar eles, cada um falando, ensinando para o outro, assim, suas verdades. Eu quero aprender com os ministros do Espírito, do ministério do Espírito, que são os apóstolos. Eles são os ministros. Eu sou uma carta, no máximo, uma carta. Veja com quem você está aprendendo, irmão Diego, e veja o que você está aprendendo. Eu divido aquilo que eu absorvi de conhecimento com todos e tenho procurado fazer isso. Eu sei que o nosso número é bem pequeno, mas é um número de pessoas conscientes, inteligentes. E todos nós sabemos que aqui não tem idolatria, ficar debaixo de jugo de cantor gospel, de pastor não sei das quantas e não sei o que lá, o que mais. Aqui não. Nós somos irmãos. Somos filhos do Criador. Filhos. O nosso mensageiro, ele tem uma palavra que devemos guardar. Ele é mensageiro, todo mensageiro tem uma palavra. E o mensageiro é Yahushua. O mensageiro desta palavra é Yahushua. Absorva a palavra de Yahushua e guarde ela no teu coração. O sacrifício que Yahushua passou, irmão, foi um sacrifício tão grande, nunca houve e jamais haverá um homem que cumpra a vontade do Criador
como Yahshua Mashiach cumpriu. E por meio do seu Filho, o Criador vem no nosso coração e com o Espírito dele, ele vai escrevendo a Torá. Vai selando e vai colocando o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. A predestinação não é para a salvação. A salvação é uma escolha. A predestinação é para o crescimento espiritual, estatura do varão perfeito, herdar as promessas, galardões e a coroa da justiça. Fica aí esperando aí os predestinados para ser salvo. Fica aí. Efésios 2:3. Todos nós, Paulo fala, inclusive ele, todos nós éramos por natureza, filhos da ira, éramos por natureza, destinados à ira. Destinado, predestinado. Qual o mais objetivo? Predestinado é o quê? Tem alguma coisa que você possa assemelhar com pré-pago, preconceito, preocupação? E conceito é algo definido. Nós éramos destinados. O destino era a ira, a morte eterna. Mas nós em Yahshua Mashiach, por meio da circuncisão que vem, por meio da imersão, com o coração entregue, crendo nesta mensagem, nós recebemos todas as promessas. Somos herdeiros e co-herdeiros de Yahweh juntamente com Yahshua Mashiach. Nunca houve e nem haverá um homem enviado de Yahweh para morrer e cumprir toda a vontade do Pai para alguns Joãozinhos e Manezinhos, Josézinhos das esquinas, querer dar uma instrução, querer ser maior que os apóstolos, querer ser maior que Yahshua. O nome deles não estão escritos nem em lugar nenhum, mas dos apóstolos tem aqui, nas escrituras, nas bíblias, dos profetas tem aqui. Tanto como livro, como dentro do contexto estão os nomes deles. Mas desses daí que têm aparecido, esses hipócritas, que não servem de nada só para destruir, cuidado, que ninguém roube a tua coroa, irmão Diego. Irmão Diego, é a melhor de todas as mensagens que eu encontro, é essa, a do selo. Quando você sabe o que é ser selado, o que é a imersão, você entende o que é aquele momento. Pode vir o filho do inferno, com as maiores heresias, não te leva para longe do Criador, nunca, jamais, pelo contrário. Todas as tribulações e afrontas e ameaças, todo tipo de combate, você vai vencer e só vai te fortalecer. É o que tem acontecido na tua vida, é o que tem acontecido na minha vida e na vida de todos os irmãos que estão neste caminho de prudência. Que o Criador abençoe a todos. Aqui eu finalizo, me perdoem se ficou faltando alguma coisa. Compartilhem este áudio. Ouçam várias vezes, irmão. É o melhor de todos os estudos que eu encontrei. É sobre o selo, sobre a circuncisão. O Criador abençoe a todos. Um abraço, irmão Diego. Em nome de Yahshua.